Bom, senhores, estamos aqui mais uma vez para realizar um fórum eletrônico da Fenalto. É um trabalho que a gente está fazendo, que a gente tem sentido uma repercussão bastante interessante com os participantes, né? Então, eu queria dar boa tarde a todos os que já estão na sala, tenho certeza que alguns ainda vão entrar. Estamos entrando aqui no ar com mais um Fórum Fenalto. E dessa vez nós temos como convidado o Luciano Ávila, que é o executivo, pelo menos estou entendendo assim, se não for assim, você, por favor, me corrija, Luciano. É o executivo principal hoje na OLX para a área de automóveis, a área de veículos, né? A gente tem procurado pôr as mãos e a cabeça para funcionar nesse período de quarentena, um período que está desafiando a todos, né? E nos parece que ouvir todos aqueles players que estão envolvidos na nossa cadeia de valor tem sido um trabalho bastante rico, uma iniciativa da Fenalto, na pessoa do Enilson, do Ilídio, com o apoio do Feres, do Mussa, e nosso aqui, da maneira que a gente melhor consegue fazer. O tema que nós temos hoje, Luciano, que conversamos com você, é os impactos no mercado dessa situação, né, da quarentena, e como agir. É uma grande questão que fica no ar. Vocês, sendo um player do porte que são dentro desse mercado e com toda a experiência e a convivência que vocês têm aí, tem muito a dizer. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 20, 25, 30 minutos desse fórum, a gente gostaria de te ouvir um pouco como é que a OLX está analisando toda essa situação, né? E o que está sendo feito, e depois da sua explanação e das suas colocações quanto às iniciativas e quanto aos aspectos do tema colocado, né? A gente abre um pouco para perguntas para as pessoas desenvolverem aí, tirarem as suas dúvidas ou colocarem as suas sugestões e checarem com você visões. Maravilha, muito bom, Podemos pessoal. começar assim? Vamos, claro, com certeza. A gente é um bate-papo mesmo, vou trazer um super informal aqui, né, alguns pontos, e também se quiser interromper na hora, pode chamar aí, tá? Bom, acho que o primeiro super agradecimento à Fenalto e a todos por envolver também a gente nesse momento. Acho que a gente está sempre junto, né? Mas acho que agora mais ainda tem que ter cada um pensando regionalmente e tentando ajudar globalmente, né? Acho que esse é o espírito do momento, né? Acho que o que vale muito, Siqueira, a gente voltar um pouquinho, né, como que aconteceu, né? Vamos pensar agora um pouquinho em março, né, sobre quando começou a sair todas as informações e chegou toda essa situação com mais impacto no Brasil, né? O que a gente enxergou logo de cara, né? A gente enxergou que existia uma zona extremamente míope, né, sobre para onde que a gente estava indo, o que estava acontecendo. Então a gente olhava os nossos, desde grandes grupos de grande porte a lojas menores, existia muita falta de informação e principalmente esse norte, essa curva que hoje está um pouco mais claro para as pessoas em geral e para o nosso mercado também. Então, muito de imediato, né, além da OLX tomar as iniciativas de precaução com os próprios funcionários, até bem no comecinho que estava batendo um papo com o pessoal, e falando, nós paramos no começo de março, todo mundo já foi para home office, eu já trabalhava bastante até de home office, então a questão da estrutura está super ok, não teria problema, mas tinha outros departamentos que realmente tiveram que se readequar bastante na OLX. E aí nós começamos a buscar essa informação, né? O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo globalmente e principalmente na China, né? Então a gente puxou muitos estudos, muitas pesquisas, e logo no começo de abril a gente saiu já com o primeiro, não seria um pronunciamento, mas com o primeiro ajuda, um norte aí para todo o mercado, né?
O que a gente apresentou primeiro, né? O que foi diferente o que está sendo diferente, né, dessa crise que a gente está vivendo das anteriores, né? A gente olha para a anterior, que foi de 2008, que teve a quebra do sistema financeiro, que começou, né, com o Lehman Brothers dos Estados Unidos, e aí desencadeou com o coronavírus, que é totalmente diferente, embora economicamente seja interpretado como Black Swan, né? Ninguém conseguiu prever nenhum dos dois, mas eles tiveram um alto impacto, mas com as suas características. Se a gente pode se dizer assim, acho que o ponto positivo do que a gente está vivendo agora, apesar de um pouco bem mais profundo, mas ele é uma curva, e então a gente consegue acompanhar essa curva até com tudo que aconteceu e ainda está acontecendo na China, e vem se replicando aos outros países. Então, bem de cara, a gente já entendeu que agora, exatamente nessa semana, a gente está aqui no nosso pico, que nós teremos, né, pelo que tudo está se desenhando, pelas probabilidades, que essa primeira quinzena de maio, né, ainda teremos níveis altos e que possivelmente para junho a gente começa com um cenário um pouco mais achatado, né? Então, estamos vivendo agora exatamente na tensão. Então, logo quando começou, a gente precisou pegar essa informação, pegamos um estudo da Ipsos, que é uma consultoria mundial, e eles já começaram mostrando como é que é o mercado da China. Então, o que hoje eles sempre tinham muito olhar para o transporte público, por exemplo, pouco para o carro, e os hábitos começaram a mudar. Então, isso é super rico, até se vocês depois não tiverem, enfim, a gente pode passar, o link dessa live tem lá esse estudo bem resumido, mas ele mostra, por exemplo, serviço de higienização, que agora a gente já está vendo que, né, as concessionárias e lojas também estão super atentos com isso na entrega do carro. Possivelmente, né, a gente vai ter um comportamento do consumidor que, se agora ele não está, né, mais seduzido o olhar do lead, né, o olhar da compra do carro, mas é uma tendência que muitos vão pensar assim, comprar carro daqui a 6 meses, né? Então, quem está economicamente ativo ali, é uma possibilidade muito grande, porque o que a gente não estava pensando muito antes, na questão nossa mesmo de saúde e de higiene, ele sobe para o primeiro lugar no ranking. Tá? Então, algumas coisas que aconteceram e estão acontecendo na China, acho que a gente pode também trazer para cá nesse cenário. Então, eu acho que a gente começa por aí, acho que esse é o primeiro ponto interessante que esse cenário nos traz, que ele nos dá um pouco de previsibilidade, diferente de outros Black Swans que tiveram, e normalmente era atrelado mais a sistema financeiro, econômico, crise de petróleo ou guerra, que ficava totalmente sem a gente conseguir fazer uma previsão matemática sobre isso. Bom, dito isso, entendendo esse cenário, né, a gente vai para as ações que os lojistas tomaram. Então, de cara, a gente viu que muitos já fecharam as portas e foram para casa e ficou aquela dúvida, o que eu faço agora, como é que eu retomo meu negócio, e altamente impactado, né? E aí a gente começou a orientar, fazer algumas ações, a gente tem até alguns pacotes que a gente fez mesmo de ajuda para isso, para quê? O lojista, mesmo com a porta fechada, para que ele possa continuar atendendo dentro de casa. Para que a equipe de vendas dele tenha, por exemplo, né, o nosso pacote com chat, então a gente fez até vídeos para orientar, para sair do e-mail e ficar com o chat plugado, e cada vendedor ter a sua conta para atuar, porque você aumenta a capilaridade da loja, você tem ali o vendedor muito engajado trabalhando para cada lead, porque agora cada lead, né, mais do que nunca, ficou muito importante. O lead ele continua lá, né? A única coisa é que esse funil ele alargou. Então a gente tratava um lead que mandava hoje, né, chegava hoje na nossa caixa e a conversão dele era amanhã.
Agora a gente tem isso muito mais largo, né? A gente tem um trabalho mais profundo de cada cliente, o entendimento, a possibilidade ali de fazer uma avaliação do carro dele, de mostrar os detalhes do teu carro, fazer as coisas com um pouco mais de calma, mas mais profundo no cliente. Em linhas gerais, né? Esse foi um dos pontos que a gente saiu muito para orientar as pessoas sobre o tempo do lead. Eu trouxe aqui alguns números que eu peguei agora de manhã para compartilhar com vocês, que é bem bacana, só para vocês terem uma ideia, né? Eu peguei números somente de abril. Então, podemos dizer que março, acho que até rodou bem ok, e o impacto maior veio em abril. Nós tivemos só de visualizações de carros, tá? E aí não é usuário único, óbvio, é visualizações de carros, 425.560.124 visualizações de carros no geral. Disso, tá? De carros ali de 2017 a 2020, tivemos 46.319.814. Então, primeiro ponto aqui, o que esse número diz para nós, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Desses 46 milhões de visualizações de carros foram das pessoas que elas saíram, né, do seu tempo de segunda a sexta no escritório e agora estão dentro de casa. Então, elas olham muito o nosso app, que é super engajado. Até hoje de manhã eu passei um documento para a equipe, que é um acompanhamento diário das métricas, e como teve assim a questão da conectividade, o crescimento muito alto. Então, isso é importante. Por isso que é importante o vendedor que esteja em casa, né, o dono ali que esteja em casa, que ele esteja muito conectado, porque o cara está lá. Para ter uma ideia, né, eu trouxe também mais alguns números que eu acho bem bacana. Em abril ainda, nós tivemos, para marcas, por exemplo, como Audi, BMW e Mercedes, eu juntei essas três, 1.896.790 visualizações. Disso, foram vendidos em abril 1.162 carros dessas três marcas. Tá? Então, ou seja, aconteceu a venda. Aqui eu não contabilizo, tá? Vocês, por exemplo, que tem integrador, quando você sobe estoque e você tira, eu não consigo contabilizar. Também o pessoa física que deixa o anúncio expirar, eu também não consigo contabilizar. Então, eu contabilizo quem coloca vendi no LX. E se o cara sacanear colocar no vendi no LX, também não consigo contabilizar. Mas isso é bem interessante para a gente poder ajustar e calibrar a ferramenta, melhorar cada vez mais. Então, só para vocês terem uma ideia da explosão que a gente teve, né? Pensando agora em todos os carros, né, de todos os anos, aqui nós tivemos, em abril, tá, 79.837 vendas. Né? Então, o que isso quer dizer? O mercado, com toda a dificuldade que a gente viu, né, com Detrans ali, com a parte financeira, os bancos, rapidamente eles se moveram, isso foi muito bom. Mas nós temos muitos lojistas que conseguiram continuar com forma totalmente reduzida, claro, totalmente fora do comum, mas sim ainda essa continuidade. Então, alguns pontos, né, que eu trago aqui, acho que primeiro, o teu consumidor, ele tem que saber que você está operando. Quando fez a virada, muitos lojistas fecharam as portas e a gente não encontrava nem na frente da porta, olha, atendimento para WhatsApp, estamos online. Se a gente entrava no site, não tinha uma informação no site, nem um pop-up falando, olha, atendimento online. Então, parou de vez. E assim, não é uma crítica, mas é uma atenção, porque isso realmente ninguém estava esperando. Então, o que é a parte muito boa agora? A gente já começa a ver entendimento do mercado e a importância que a gente tem que fazer o nosso negócio estar ativo. Olha só, não só pensando agora, mas pensando na retomada. Então, quanto mais base de leads bem tratados, mais leads bem engajados que eu tiver nesse período, mais rápido vai ser quando o Júlio apontar lá para mim. Né? Então, pensando ali no nosso segundo semestre, a gente tem que fazer um trabalho bem forte, bem feito agora. Né? Aqueles, a gente já começa a ver diferença daqueles que pararam, né, estancaram, e daqueles que mantiveram a operação.
óbvio, reduzida, remontada, refeita, mas a gente já começa a ver diferença de conversão já, de vendas, de interesse, de contato. Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Fala para o teu público, olha, estou aqui, estou vendendo, esses são os canais, né? E aí, só ilustrando um pouquinho, Siqueira, a gente começou a fazer movimentos para poder também ajudar. Se você está ok, empregado, está rodando, né? Compre coisas do teu bairro, compre coisas locais, porque eu não sou da área da saúde, né? Então eu não posso combater esse vírus ali no front, mas eu sou da área de negócios, então eu tenho que conseguir movimentar o maior número de empresas e pessoas que estão ao meu redor, né? Então estou falando com outras pequenas empresas de amigos que conheço para a gente pós-horário, eu faço áudio, explico estratégias, isso é um formato de ajudar, e como consumidor, consumir ali do meu bairro, né? E aí um exemplo muito simples, mas dentro disso que a gente está falando, eu comprei uma cama para o meu filho, troquei a caminha dele, e eu precisava de um colchão, né? Um colchão maior, tal, tem 5 anos, onde está ficando grandãozão, e aí eu comprei e eu pensei em comprar pela internet, enfim, depois qualquer coisa troca também se não der problema, se der algum problema. E eu passei perto de uma padaria aqui no meu bairro e do lado tem ali uma loja de colchão. O cara colocou super simples, uma folha de sulfite, atendimento WhatsApp. Naquela hora eu falei, puta, vou mandar um WhatsApp para esse cara, e foi domingo e ele me respondeu. Enfim, eu comprei um colchão lá com ele. Então, primeira coisa, né? Às vezes a gente quer fazer um plano estratégico, algo tão raw, tão ótimo, que ele é inimigo do bom, né? A gente acaba esquecendo alguns passos, que o primeiro é falar para o nosso cliente onde nós estamos e como a gente está atendendo. Então, acho que esse enfim, acho que um overview aqui das coisas. E não sei se quiser, falando, também perguntar alguma coisa, super à disposição. Sim. Você falou duas coisas que acredito que são úteis para o raciocínio que a gente imagina poder desenvolver aqui. Uma delas foi previsibilidade, que é uma coisa que, num momento como esse, passa a ter um valor gigante, né? E eu queria combinar essa previsibilidade com esse aspecto da experiência e da informação internacional, que você também se referiu logo no começo da tua exposição, né? Então, a gente ouve aqui e ali informações esparsas, mas nada melhor do que alguém que opera em outros mercados, né? E que tenha informações de como está acontecendo nesses outros mercados, né? Principalmente aqueles mercados que estão, neste momento, associados a esse processo de quarentena, estão mais na frente, já estão saindo, né? Então, a informação outro dia aí de que Yuan ficou 73 dias em quarentena, né? Então, eu fico imaginando, nós estamos na metade disso por enquanto, né? Uma coisa, um pouco mais talvez, mas já pensou um outro tanto desse? Como é que está sendo lá depois da pandemia? E, obviamente, tem alguns estudos que começam a mostrar como pode vir a ser o relaxamento da quarentena aqui dos nossos lados. Então, as informações que você tiver nesses duas frentes, da previsibilidade e da experiência, onde ela já avançou mais, acho que é útil aqui para o pessoal raciocinar um pouco e até de fazer mais perguntas no final, mais adiante. Claro, ótimo. Não terei tão detalhado sobre coisas que acontecem nos outros países, mas sim, né, tem algumas coisas bacanas aqui. Por exemplo, o que acontece, né? Nós temos hoje o grupo LX, né, ele é espalhado aí no mundo todo. Ali tem, por exemplo, o Súbito na Itália, né, foi altamente abalado, né, porque foi o pico lá, e também tem alguns portais na Espanha, por exemplo. E eu acho que um dos pontos, né, da previsibilidade, ela está vindo muito próxima, né? É óbvio que ela tem uma tendência a ser mais ou menos conforme a ação de cada país, né? Então, ações bem coordenadas, e aí, por incrível que pareça, a gente ainda sente que no Brasil falta muita coordenação de vários pontos,
mas, por exemplo, se a gente for comparar com o Reino Unido, a gente teve uma postura muito mais rápida no quesito de parar de fazer a quarentena, o que a gente consegue também controlar isso quanto antes e conseguir ir reabrindo o comércio faseado. É óbvio que isso não é uma decisão nossa, é um desejo aí de todos também, né, com cada situação, e depende muito de cada governo. Então, algo que a gente não consegue interferir muito. Eu acho que um ponto ali interessante para a gente pensar em previsibilidade, né, bem no começo, o JP Morgan ele fez esse estudo, né, onde era se olhar a curva que começa ali em março, né, ela vai subindo, ela atinge esse pico agora onde nós estamos e começa ainda num nível bem alto ali em maio, onde em junho, né, para ali na primeira, segunda semana de junho, ela volta praticamente o que nós estávamos no começo de março, tá? Esse estudo ele está ficando bem próximo por enquanto, não teve grandes distorções, né? Eu acho que da questão da China, o que a gente pode mais absorver sobre o que aconteceu é justamente a previsibilidade do comportamento do consumidor. Então, acho que isso para nós é muito importante. Às vezes a gente se preocupa, né? E eu vejo uma grande gama de nossos clientes hoje, para ter uma ideia, né? Nós temos, falando só em altos, tá? De lojas, na casa de 23 mil lojas com a gente, mais de 850 grandes grupos de concessionárias. E a gente vê que ali, de repente, uma atenção com algumas coisas que a gente pode absorver do que está acontecendo lá referente ao comportamento do consumidor. A gente pensa só como a gente está operando o nosso negócio, na nossa captação de leads, né? Mas o que o consumidor está pensando, o que está acontecendo? Então, eu acho que eu posso compartilhar depois com vocês esse estudo da Ipsos, que ele mostra isso e é bem interessante. Não tem muito uma magia aí para a gente falar, estampar e pôr e pronto, mas eu acho que são comparativos, né? Quando a gente pega todos esses eventos catastróficos que tiveram, né, nós temos, em comparação com o último, totalmente diferente, curvas totalmente diferentes. Por exemplo, o tempo de recuperação da crise de 2008 foi de 1.022 dias. Isso foi tempo para recuperar dessa crise. Porém, ela não foi tão profundo. Possivelmente, né, a gente tem uma profundidade muito localizada e uma saída um pouco mais rápida. Por quê? Porque a gente tem governo injetando muito dinheiro, como em todos os países, como nunca foi injetado, e tem planos para isso, e também tem uma ansiedade das pessoas a voltar na sua rotina, aos seus hábitos de consumo. Eu acho que algumas coisas vão ser alteradas, e faz todo sentido, mas sim, nós estamos sentindo com a liberdade cortada agora, então a gente vai voltar muito mais rápido. Tem a ressaca, né? Nós temos o período de ressaca que esses próximos 6 meses dirão, principalmente por desemprego, por atenção. Então, na China, quando a gente pega esse estudo, a gente vê que muitos já falam, não, dentro dos 6 meses eu vou comprar um carro, mas ele não consegue comprar ainda. E outros, não, eu já quero comprar um carro assim que eu voltar, porque eu não quero mais usar transporte público. Então, são coisas que vale essa atenção, vale esse olhar. Perfeito, Luciano. Gostaria de pedir perguntas dos nossos amigos. Cadê o Alex Rufo? Aqui do meu lado. Pronto. Alex Rufo, você que é um homem que conversa com as massas em relação ao setor automotivo. Quais são as perguntas que você gostaria de fazer aqui para o nosso amigo Luciano, da OLX? Boa tarde a todos, boa tarde, Luciano, também. Luciano, eu tenho percebido que dentro do mercado da indústria automotiva, um setor que ele não parou, e eu vejo isso em campanhas até na rádio, uma campanha até que eu participei fazendo branding content, foi dos utilitários.
E quando eu fui perguntar para a montadora por que eles não tinham parado toda a parte de sedã, de SUV, estava mais estagnada em campanhas mesmo durante a pandemia, eles me explicaram porque o mercado do e-commerce está impulsionando, inclusive, a venda da Sprinter, do outro lado da Ducato, dos utilitários também da Citroën, por conta de mobilidade e principalmente por conta do e-commerce. Eu queria que você comentasse um pouco disso, se você vê esse aquecimento também e se para vocês a pandemia, eu vou falar, parece até uma dicotomia, né? Mas de alguma maneira impactou positivamente o e-commerce nesse momento. Então, Rufo, boa, perfeito. O que acontece, né? Acho que no nosso mercado, né? A gente tem, por exemplo, né, muitos carros que estavam alugados para motoristas de aplicativo. Esses aí tiveram uma redução absurda, né? Porque justamente o público começou a enxergar que é um risco, né? Ele está entrando num carro que não é dele, entrou uma outra pessoa, então o contato ali, um espirro ali que ficou, acabou, né? Nesse momento. Então a gente teve, né, um olhar para essa redução super drástica, que estava vindo numa crescente absurda, e contrabalanceou exatamente com o que você falou. Então a gente tem, por exemplo, o mercado de motos, que ficou super aquecido. Então, se vocês abrirem o Rappi, se vocês abrirem o iFood, você vai ver um monte de restaurantes novos ali que não estavam. Então, essa aceleração que esses aplicativos, Uber Eats, tiveram, garanto para vocês que não existirá outro na vida deles, por mais aporte financeiro que eles tenham ou que eles irão receber, né? Porque realmente a situação impulsionou, né? Então, muitos pedidos em casa, seja desde da tua refeição a realmente a entrega, porque a pessoa começa a estar, né, que eu falei aqui, olha, nós tivemos aqui visualizações de carro em abril, 425 milhões, é muita coisa, né? Isso eu estou falando de carros, imagine a pessoa ali em casa, que ela está online, deixa eu aproveitar, começa a ver coisas que está faltando na casa, isso aqui é barato, dá para comprar, isso aqui está ok, então são coisas que realmente acelerou, né? Acelerou esse ramo de entrega, para algumas entregas foram mais aceleradas, outros ficaram um pouco oscilantes. Por exemplo, quem faz entrega de alimentícia, então teve um boom, né, no começo, pessoas estocando alimento e a reposição e as gôndolas ali sendo desfalcadas. Depois o pessoal já entendeu que está tudo certo, que alimento não vai faltar, o supermercado está lá e é isso. Então, a gente teve esse movimento, essa curva no que se diz respeito às entregas, né, alimentícias, e outras alavancadas por e-commerce, né? A Amazon está fazendo contratações absurdas, né? O Netflix, por exemplo, questão de números de acessos, adicionaram 16 milhões de contas ali. Então, são números absurdos, arrasadores, que isso só mostra o quê? Nós não podemos, voltando agora um pouquinho para o nosso mercado, nós não podemos estar de fora, né? Quantas vezes eu já visitei, né? Antes da LX, eu trabalhava em outra empresa também, em vertical de autos, e quantos eu já visitei de lojas, de concessionárias, e pouco digitalizados, né? Então, a gente precisa ter isso. Então, se você puder estar em todos os portais, esteja, é importante, né? Vê aquele que está te dando a conversão. Se você não conseguir, por exemplo, né? A gente falei aqui para vocês de um mês tão difícil, né? Na OLX vendemos mais de 79 mil carros foram vendidos, né? Que a gente conseguiu contabilizar fora o dos integradores. Luciano, desculpa, só para fazer a comparação nesse ponto, o mês normal é quanto? Possivelmente, tá? Eu não puxei, mas se for puxar o histórico aqui, ele teve uma redução de uns 30%, tá? Mas tem meses de pico. Isso foi mais até por entrega do carro e tudo mais. Então olha só, acho que o grande ponto é nós entendermos que nós temos que estar 100% digitalizado. Então, eu fiz até uma live que foi para ajudar as pessoas de home office, como organizar o teu home office. Então, uma das coisas, eu abri a tela, eu mostrei como que eu comecei a me organizar em 2016, que muita coisa minha ficava tudo no computador salvo, por exemplo,
E como que eu fiz esse movimento para deixar tudo na nuvem, tudo organizado? Então, hoje eu vou trabalhar, eu vou com minha carteira, meu celular, acabou. Eu não carrego mais laptop para nada. Eu tenho esse meu laptop que fica aqui quando eu vou em viagem, aí eu levo para trabalhar no hotel. E como que faz isso? É super simples, né? Por exemplo, o pacote do o Google Suite, ele vai te dar todas as ferramentas, né, que você precisa, deixar o teu time conectado. Você pode, enfim, fazer comentários em documentos, pensar uma outra pessoa para complementar. Então, essa dinâmica que ainda a gente sente bastante falta nas lojas, para que ela possa estar com cada vez mais o controle do seu lead, cada vez mais digitalizado. Eu acho que a parte de tirar boas fotos, de responder rápido o lead, isso daí acho que tá bem mais mastigado, embora não é 100% que a gente vê o empenho nisso. Eu acho que um outro ponto, tá? Só puxando aí, esticando um pouco o tema, acho que o que vale é também olhar o teu fornecedor como parceiro, né? Então, a gente encontra ainda muito relação que ela acaba não sendo saudável, que ela é de pura barganha ou de confronto. Realmente pensar, abaixar a guarda e vários setores entender que cliente e fornecedor, na verdade, acho que tem que rasgar, são parceiros, né? Porque só assim que a gente vai conseguir evoluir. Eu consigo contribuir com muita coisa para vocês, vocês conseguem contribuir com muita coisa para mim, independente do negócio fechado, né? Isso daí vai ser só uma consequência de coisas boas que a gente vai fazer junto. Boa. Eu achei interessante, né, a pergunta do nosso parceiro da Jovem Pan. Ele falou a questão do delivery. E essa semana eu li um material que eu achei muito interessante e me pôs para pensar. Acho que vale a pena trazer para vocês aqui, não é? A gente observou recentemente a mudança de comportamento aí, né, de grandes players a nível nacional, como a Magazine Luiza, por exemplo, onde ela criou uma adaptação que ela teve que abrir as portas dela para poder, né, agregar lá pequenos, né, empresários para poder divulgar os produtos lá no Magazine a nível nacional. Mas o primeiro ponto principal que era analisado para a Magazine Luiza, né, poder receber esses parceiros, abrir as portas para que eles divulgassem os produtos lá a nível nacional, era ele comprovar a capacidade dele de entrega do delivery. E muitos não tinham isso montado, não tinham estruturado e tiveram que pensar rapidamente. Então, quando a gente pensa em delivery, a gente pensa logo na entrega. Ele tem que ter o carro, o veículo, tem que ter a moto, ou da própria empresa, ou terceirizado. Mas houve uma movimentação no mercado de autos também em relação a isso, né, a questão dos utilitários, né, dessa pesquisa que cresceu dentro da LX e outros portais também, por conta que esse pessoal também teve que se reinventar, criar essa estrutura de delivery, né, em pouco tempo, para poder aproveitar as oportunidades e começar a despachar os produtos deles também. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso mercado também, né, esse aumento da procura por conta também do aumento da demanda do delivery, tá? Perfeito, perfeito. E aí, Betinho, é interessante porque o banco ele veio também para ajudar com isso, né? Porque aí ele melhorou questão de taxa, questão de pegar ali a grana para o cara conseguir tocar. Então, acho que tem aí um movimento que todos tentaram fazer o melhor possível. Eu acho que isso é a parte muito boa e que movimentou esse número aí, como o Alex falou. Luciano, a gente tem observado o movimento da OLX no mercado durante um longo espaço de tempo, e a gente percebeu que a OLX entrou muito fortemente, muito agressiva. Ela se tornou rapidamente uma das líderes do mercado, com espaços gigantescos versus o posicionamento da concorrência. E depois a gente percebeu que a OLX andou um pouco em termos de contração, em termos de mais cautela, em termos de mais comportada, talvez seja essa palavra, né? O que é que a gente pode esperar da OLX em termos de produtos, serviços, para essa retomada quando abrir? É uma OLX agressiva, voltando para o mercado, oferecendo novos produtos, oferecendo novos serviços, ou é uma agressiva mais comportada? Uma OLX mais comportada? Legal. Adorei tua pergunta, Nilson. Muito boa, e nos dá aqui a oportunidade de também abrir um pouco o nosso background, né? O que está aqui por trás quando a gente pensa, né, em toda a estrutura da OLX e nesse tempo. Então, para ter uma ideia, né, eu entrei no final de 2015.
Então, o convite era para montar a área, né, dos grandes grupos na OLX, de concessionárias e grandes lojas também, e começar ali praticamente do nada, tinha 0 clientes ali no formato de grande grupo. Então, a gente começou a fazer todo esse remodelo do ponto de vista comercial e dando muito insight para o cliente. Acho que 2016, 2017, a gente precisava primeiro ter o conhecimento, vocês dentro da base, para poder falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, orientar. Então, acho que uma coisa que foi muito legal e o que explica a gente conseguir ter crescido assim tão rápido foi o nosso jeito de fazer negócio mesmo. Então, na época, na minha própria entrevista, né, quando perguntou de OLX, eu falei, puxa, eu não vejo impacto nos grandes, porque realmente não era ainda ali. Muitas pessoas, já a pessoa física usava, o vendedor até já usava, tinha boa relevância, mas era o momento desse canhão começar a colocar mira. Então, a gente vê uma evolução muito grande sobre isso, para mostrar para o mercado, olha, nós temos isso, nós temos isso, nós temos esse parceiro, porque ao mesmo tempo que a gente mostra o parceiro, a gente trabalha para que todos vocês estejam juntos, também trabalha para que todos os compradores estejam lá. Então, essa é a química perfeita. E por trás disso, paralelo, né, você tem um crescimento muito grande na contratação de pessoas para dar suporte para isso, para tudo isso. Então, para vocês terem uma ideia, questão de números, né, nós temos, na média ali, quase 1 milhão de novos anúncios por dia. Imagina a estrutura para suportar tudo isso. É muita coisa. Então, quando dá pouco, dá 500 mil em um dia de novos anúncios. Tá? Então, nós precisamos fazer muitas contratações e trazer pessoal adequado para montar os times de tecnologia. Né? A OLX, quando ela veio para o Brasil, mesmo até antes da fusão, que era bom negócio, a OLX, o que esses dois grupos optaram? Eles optaram a pegar share. Então, era onde vocês viam muitas propagandas na TV, mas com uma plataforma extremamente simples. Era um produto que era já simples, já criado, que estava rodando em outros países e trouxeram para o Brasil. Normalmente, eu conto essa história e falo, é o inverso da gente como empresário. Normalmente, a gente estrutura toda a empresa tal, e depois coloca, não, vamos deixar 5% para verba de marketing, para 2% para publicidade. E eles fizeram o contrário, foi mais de 90%, 95% ali foi para publicidade, então foi $500 milhão ali investido só em publicidade, num certo período, e depois foi feita a fusão, e aí sim começou todo esse movimento de montar os times. Então você vê muito o boom mesmo, para que tenha as pessoas ali. A gente conseguiu atrair 50 milhões de usuários na nossa plataforma, e isso é importante. Agora o que a gente precisa, exatamente isso, voltando agora para onde nós estamos. Tá? Nós estamos cada vez mais olhando toda a estrutura da plataforma, que parece muito simples, mas para ter uma ideia, quando eu entrei tinha, se eu não me engano, na casa de uns 180 funcionários. Né? Nós estamos com mais de 700 funcionários e o objetivo é ter uns 2.000 funcionários. Então, isso mostra, né, o quanto que a gente tem muita coisa para atacar, muita coisa para entregar. Né? Nós desenvolvemos a parceria com o Santander, com o Itaú, então eles já estão dentro da nossa plataforma, dando esse suporte também na questão de financiamento. Então, Nilson, com certeza, eu acho que hoje, o que vocês entenderão cada vez mais do OLX? Um lugar com cada vez mais estrutura, com muita informação, né? Acho que parceria para inteligência de negócio, para a gente começa a descer a lupa, né? O que o pessoal do Nilson precisa, o que o pessoal do Everton precisa, para a gente poder ir lapidando, né? Acho que o grosso lá atrás tá que agora é processo de lapidação para ambos os lados, né? Então é aí que vai encontrar o OLX muito mais parruda nesse sentido aí, com times muito fortes. E eu acho que também, né, a parte boa desse cenário é que nos chacoalhou absurdo. Então a gente teve que
coisas que a gente usava muito teste, vamos ter agora que tem coisas que vamos ter que abrir mão para ser um pouco mais rápido, para ser mais prático. Eu acho que não só para nós, para todo o e-commerce, as decisões têm que ser muito mais rápidas e quase que diárias. Então, é um exercício para nós, mas sim, vocês encontrarão um parceiro aqui muito forte aí e por longos anos, né? Inclusive, só complementando, né? Esse ano a gente foca também na compra do Zap, né? Foi efetivada a compra do Zap, que para nós até foi antes que pergunta, mas normalmente o pessoal pergunta, mas teve algum problema, atrapalhou? Na verdade, não, porque nesse momento está o processo do CAD de fazer toda a averiguação e depois ele segue no processo normal de reestruturação e, enfim, isso leva um tempo e são N decisões para se tomar. O que a compra do Zap é bom para nós de autos? Traz mais gente para a plataforma, traz a pessoa que está buscando o seu carro, está mudando de apartamento, que teve um filho, precisa de um carro maior. Então, traz aquele que precisa vender o seu carro para comprar um apartamento. Enfim, traz N possibilidades. Então, sim, a gente tem planos bem robustos aí. E eu acho que é isso que vale compartilhar com vocês. Boa tarde, boa noite já quase, né, Luciano? Everton. Quase lá. Amigo, assim, primeiro agradecer a parceria ao LX aqui com relação ao nosso sindicato no Ceará, tem sido um grande parceiro, tá? E eu acho que tem sido uma parceria de mão dupla, de fato. O Betinho está aí como testemunha e algumas vezes não, uma vez, na verdade, a gente reuniu um grupo de lojistas onde o Betinho passou algumas dicas para otimizar os anúncios. Às vezes os lojistas estavam pecando na hora de anunciar e não tinham aquele retorno porque colocavam uma palavrinha a mais no anúncio, que aquilo ali atrapalhava na hora de computar lá o lead, tá? Bom, mas eu estou primeiramente fazendo esse agradecimento pela parceria, porque tem sido realmente uma parceria realmente muito boa para o sindicato. A minha pergunta é com relação à questão de segurança, né? A LX, um tempo atrás, teve problemas aí de fraudadores anunciando carros para aplicar golpe, e a gente percebeu naquela época que houve uma redução nos leads. Em função disso, as pessoas ficavam com medo até. Quais foram as medidas de segurança que a OLX fez? Como é que está esse cenário hoje, esse quadro? Essa é a minha pergunta. Ótimo, muito bom. Everton, bom, primeiro, né, quando a gente fala da fraude, né, é importante a gente entender que não há uma bala de prata, né? Às vezes a expectativa e eu até entendo, às vezes por alguma situação mais forte que aconteça, ele fala, peraí, mas o que foi feito para isso, né? E aí, nesse momento, tem vários cenários, né? E eu converso muito com o jurídico e até um certo ponto também eu tenho interação e outro ponto ele já entra em pontos de segurança. Então, a gente para por aí e aí o jurídico toca em diante. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a fraude ela é tratada por camadas. Então, eu tenho algumas coisas que eu faço, eu aplico, eu elimino a primeira camada de fraude. Eu tenho coisas mais profundas que eu tiro outras. Então, coisas que nós fizemos, tá? Se for pegar não sei, talvez 6, 7 anos atrás, existia um cenário totalmente complicado. Nós compramos, na época, uma ferramenta de alguns milhões que, na época, nem os maiores bancos do Brasil tinham. E a gente já teve para poder fazer esse corte. Então, a gente foi evoluindo. Tá? Por último, aqui mais próximo, acho que algumas ferramentas e alguns pontos acho que vale a gente colocar aqui. Né? Hoje, dentro do anúncio, você consegue ver a validação do telefone, a validação do e-mail e a validação do Facebook da pessoa ali, né? O que ajuda muito. No próprio anúncio, né, se você correr ali mais para baixo, a gente também tem uma parceria com a DECA e que você consegue puxar o laudo por ali mesmo. Né? O que é o ponto e que eu acho muito legal trazer aqui, porque eu acho que
a fraude ela é algo que eu, cidadão de bem, e todos nós aqui, a gente tem que pensar junto nisso. A gente não pode também eu delegar para vocês, vocês delegarem para mim, por exemplo, olha, a fraude ela acaba sendo nossa. Por quê? Eu já vou explicar. A gente tem muito cenário de fraude, e isso é muito comum, onde, né, o fraudador, ele entra em contato com o teu vendedor, ele pega todos os dados dele, e aí nesse bate-papo ele fala com o teu vendedor, o vendedor tal, vai chegar ali o Luciano, ele vai comprar um carro com você. Ele é ex-funcionário meu e eu estou negociando com ele, mostro o carro para ele, mas só não falo o valor porque eu tenho um valor melhor, tal. Então ele monta um cenário, né? E aí, né, o Luciano vai lá, chega e vou falar com o vendedor. E realmente o vendedor me mostra todo o carro, e aí ele volta, e quando eu pergunto o preço, ele fala, não, vê lá com fulano de tal, né, que é o fraudador, que ele já tem algo que vai ser melhor para você. Nesse momento, o golpe, ele fechou na cabeça do comprador, né, o que será lesionado. Então, o que é o ponto aí? Tá? A gente precisa fazer algumas coisas em conjunto. Primeiro, né, é entender que o comprador, aquele que ele vai pensar em ter vantagem, um carro que é 40 mil e está 30 mil e está tudo ok o carro, às vezes ele nem fala nem para a esposa dele, é muito louco. A gente vê casos assim que a pessoa guarda para ele, não, esse carro é meu, e a pessoa sai porque tem, enfim, aquele olhão e então esse comportamento é um cara que sim, vai mais passível de cair. Mas no momento na nossa equipe, o que a gente pode fazer? Primeiro, ter sempre conversas e orientar conversas semanais e deixar o time comercial muito bem orientado para pegar mais informações. Mas onde que você viu? Qual carro que você viu? Vamos abrir aqui. Porque eu vi lojista que fala, não, eu não trabalho. E olha, eu vou te falar, eu já trabalhei também em outro vertical e eu já atuei junto com o banco desse outro vertical para solucionar fraudes de cliente meu de concessionária na época. Então, a fraude ela ocorre em todo o comércio eletrônico, ela ocorre né, nos bancos, por isso que os departamentos estão atentos com isso. E vou te falar, são quadrilhas especializadas, não é um carinha ali que faz, eles têm um esquema extremamente forte, né? Então, a gente tem esse trabalho para junto com o lojista, para junto com o time de vendas, poder ter essa orientação, né? E também outro ponto, cuidado com quem fala e aonde fala. Porque às vezes até na simplicidade, né, a tua equipe de vendas tem informação, aí ela vai estar lá no bar, ela vai estar conversando e fala coisas de negócio, e o golpista já sabe que o cara frequenta. Então a gente já pegou também casos assim, de onde que saiu essas informações. Então, ó, tem coisa que tem que ficar muito cuidado. E a gente tem um trabalho muito forte com as delegacias regionais. É óbvio que algumas se empenham muito, estão muito junto. Isso é muito legal. Quando isso acontece, a gente consegue ir para um momento. E aí, esse momento que eu também fico totalmente sem a informação, que é o jurídico que toma conta, até para preservar todo, não só nós, né, a equipe comercial, como parceiro também, e aí o jurídico entra junto com o delegado para poder dar todas as informações e abrir. Então, quadrilhas já foram desmanteladas com isso, com esse trabalho, mas realmente ele é um tripé onde eu, como LX, né, eu tenho que prover ali algumas informações, eu tenho que ajudar vocês nas informações, vocês com os seus times, né, ter esse bate-papo muito claro e tirar dúvidas e também ficar atento sobre qualquer mudança de comportamento que possa entender. E a parte de delegacia, que a gente controla pouco, mas quando a gente pega muito empenho, o negócio ele vai para frente. Então, assim, tem muitas coisas que a gente consegue banir muito rápido, a gente consegue bloquear muito rápido, mas é isso. A gente sempre vai ter alguma camada para tratar em algum momento, tá? Desculpa, estiquei um pouquinho aqui, mas só para dar um contexto maior. Obrigado. Tá? Obrigado, Luciano. Imagina. Luciano,
Se a gente falar de mercado de novos e agora semi-novos e usados, uma experiência que eu vejo que até que o Brasil trouxe muito forte dos Estados Unidos, até o nome, né? Esse termo semi-novos, a primeira vez que eu vi foi em 88, 86, quando eu trabalhava na Arthur Andersen nos Estados Unidos. Você tem uma experiência muito global, pelo que eu vi, você já passou por uma empresa sueca, chinesa, mercado financeiro, então você tem uma bagagem muito global. O que eu vejo aqui é que mesmo o mercado seminovo e usado, ele sendo muito mais forte até do que o novo, isso eu aprendi aí com os meus amigos que eu já levei para entrevistá-los lá na Jovem Pan, então eu pego um pouco a cola da prova. Eu queria que você passasse para a gente, dentro desse playlist que você tem da OLX, onde você tem automóveis, tem agronegócio, música, tem empregos, muito grande, como você vê o impacto hoje, se você comparar o que aconteceu com seminovos e usados antes da pandemia, agora, durante a pandemia e depois, porque para mim a leitura sempre foi muito otimista do setor, principalmente agora, porque passada a pandemia, muita gente vai precisar ou vai recorrer ao seminovo e usado para fazer negócio. Eu queria escutar a sua opinião. Ótimo. Eu acho que a gente... Uma pena que não tem uma lousa aqui, senão ia fazer um gráfico que aí ia ficar bem claro. Mas então imagina só, né? A gente veio numa normalidade, né? De carros ali, enfim. E aí a gente afundou, né? Afundou, o lead esticou, as pessoas pararam, enfim. Ok. Vamos pensar nesses 3 meses aqui, onde agora a gente começa já a apontar o retorno aí do uso do carro e tudo mais. Então, possivelmente, como né? A gente não vai voltar igual na questão do uso do carro, né? Ele vai voltar maior. Né? Então, pelo que tudo indica, o que está acontecendo em outros países e todo o contexto, né? Que ele é muito também psicológico e saúde muito forte, você começa a ter um hábito de consumo diferente. O que é o ponto? Por que a gente talvez não volte, né, tão rápido quanto um V, né, e sobe um pouco mais? Talvez ele seja um pouco mais aberto pela ressaca. Então, a gente vai ter esse período que ele vai ser de muita atenção ainda, né? Então, tem que ser muito bem trabalhado. E, de qualquer forma, a gente vai ter ainda as pessoas que perderam o emprego, que tem muita gente boa no mercado, então as empresas estão conseguindo contratar, elas já estão olhando para isso. Então a gente entende que até o nosso Natal, né, a gente vai ter aí um movimento que a gente não vai ter exatamente... Isso é uma projeção, tá? E de repente o negócio muda e que mude para melhor. Mas a possibilidade é que a gente não tenha ainda exatamente no mesmo nível de consumo, falando de autos, tá? Até o final do ano, né? Porque existe aí uma readequação financeira, não é mais a quarentena, é a readequação financeira. Mas após esse período, a possibilidade é muito grande desse consumo ser maior, né? Ser maior, ser mais criterioso, ter mais atenção até para o próprio carro. Então envolve N fatores, né? Envolve onde o lojista ele pode agregar não só na venda, né? Porque se um tempo atrás lá o olhar do lojista era muito para o crédito em si, para o financiamento, né? E ele passou para a reestruturação financeira e agora precisa ser vendido o carro, precisa agora ser vendido os adicionais do carro, né? Então o carro ele virou um ponto que ele é o que tem menos lucratividade. Então questão de serviços, de higienização, da entrega, de tudo que a gente consiga, né, agregar nesse momento, eu acho que aí é o pulo do gato. Então, a sugestão é que, para um pouco, olha para a tua loja, vê qual o cenário, qual o público que eu trabalho, qual o carro que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu posso entregar? Eu posso fazer um test drive? Eu posso melhorar a minha jornada online? Eu posso fazer o cara resolver tudo online? Porque, de verdade, para o consumidor, ainda é sacar no momento de compra do carro. O brasileiro ama carro, ele quer receber aquele prêmio, eu comprei o carro, que legal, só que ele perde, às vezes, meio-dia para resolver papelada, ele fica na loja, fica ali. Então, muitos já melhoraram esse processo, show, mas sempre tem algo que dá para melhorar. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que olhar agora. Se a gente fizesse essa lição de casa bem feitinho, aí a gente sai dessa fase num outro patamar.
Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Luciano? Aproveitar? Boa tarde. Boa tarde. Olá. Tudo bom, Luciano? Maravilha. Como é que você está? Pronto. Quem fala aqui é Paulo Mascarenhas, daqui diretor da Sopeba, aqui em Salvador, Bahia, proprietário da Série Veículos. Luciano, você frisou uma situação aí de manter uma parceria com a OLX em relação a essa questão dessas fraudes. A gente percebe também que a gente tem muitos anúncios que não correspondem com a realidade. Carros que ele pede para você dar uma entrada de 5 mil e com parcelas de R$600 e que no final vai dar justamente o valor do carro. E então, o que acontece? Se tratando disso aí, essa parceria que você frisou aí, pode ser a base de da gente entrar em contato com a LX e falar sobre esse anúncio, que é um anúncio suspeito, para que possa ser retirado e não prejudicar, porque isso aí muitas vezes prejudica o lojista, que a gente está tendo um anúncio correto, tudo direitinho, e acaba sendo prejudicado. Então, quando você falou dessa parceria, me veio isso em mente. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa, com certeza, Paulo. Eu acho que o primeiro ponto que vocês olharem, tem dois formatos, né? Tem o canal denúncia ali mesmo no próprio anúncio, que eu acho que ali vocês conseguem, enfim, cada um no seu tempo e informando. Coisas maiores que vale uma reflexão, vale conversar com o executivo de contas que te atende. Eu não vou pedir para todos os casos vocês passarem para eles, senão eles vão ficar só intermediando. A equipe é super enxuta para o Brasil todo. Mas tem ali o canal denúncia que ele dá capilaridade para isso. Um tempo atrás, essa trava ela era muito mais solta, então quem está mais tempo na LX viu como isso evoluiu, né? Mas ainda assim tem muitos casos que a gente vai a gente vai instruindo, outros a gente vai bloqueando, e o objetivo aqui é não fazer um corte e jogar todo mundo, né, generalizar, porque tem alguma situação, às vezes o cara ele é uma loja super idônea, ele está fazendo alguma coisa por falta de informação, então a gente procura também chegar neles de alguma forma. Mas então esse é o ponto, tá? Então, mas pode sim, conte conosco com isso. Beleza. E eu gostaria de pedir para o nosso presidente, o doutor Ilídio, para ele fazer aqui as colocações finais e também deixar um tempo para você fazer as suas colocações finais, para a gente encerrar, então, esse fórum da FENALTO. Bom, pessoal, eu só quero agradecer, viu, a você, Luciano, por ter aceitado o nosso convite. Foi excelente a sua apresentação, muito boa, não poderia ser diferente. Eu já te conheço há muito tempo, né? Sei da sua capacidade e realmente foi excelente. Só agradecer e agradecer a todos que participaram dessa live, tá? A todos um forte abraço e muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço a você e a todos. Obrigado. Luciano, suas palavras finais aí. Tá bom, pessoal. Também um super agradecimento. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Esse é o. Eu acho que, olha só, né? A gente precisou de uma porcaria do vírus para a gente estar todo mundo junto aqui, né? Conseguir compartilhar isso. Então, até minha sugestão é que a gente tenha com mais recorrência, tá, Siqueira? Acho que não só para isso, para a gente pensar em outras formas, para a gente poder trabalhar junto. Acho que essa é a parte do ganho. Então, agradeço demais, Elide, Siqueira e todos aqui. A gente conseguiu fazer esse bate-papo, acho que super saudável. Não para aqui, né? O que vocês precisarem, meu time comercial está na rua, comigo também, vocês têm meu contato, super acesso aí. Então, agradeço, espero que todos aí fiquem muito bem, suas famílias aí, muita saúde e paz aí para todos. Obrigado, Luciano, pelas suas palavras. A gente pensa realmente que essa pandemia nos ensinou esse novo lado de comunicação entre nós e de forma de nos unirmos e trocarmos ideias e pensamentos sobre as coisas que nos afligem, né? Obviamente, a situação do jeito que ela veio, ela nos pressionou, né?
a colocar. Mas, assim, eu vejo na pergunta do Paulinho alguém que já não está tão preocupado com a pandemia, ele está preocupado com a fraude. A fraude vai acontecer o resto da vida, acho maravilha, né? Mas temos aí muito que aprender e muito ainda para entender como é que nós vamos tirar proveito disso, e uma delas é exatamente isso, ou seja, mesmo depois que isto passar, teremos outros desafios que talvez não sejam tão pungentes quanto este aqui foi, mas que vale a nossa reunião periódica para trocar ideias e debater assuntos. E aqui encerramos, então, mais esse Fórum da FENALT. Muito obrigado a todos. Bom descanso. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Abraço. Até mais. Pessoal, só para encerrar. Vai passar e sairemos mais fortes. Um abraço a todos.